Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz. Bom, o tema de hoje é o arquivo da memória reencarnatória. É interessante, é um assunto muito vasto, porque eu vou assim, me concentrar primeiramente numa vertente, apenas numa ramificação, e talvez eu traga mais material depois relativo a isso que é a memória reencarnatória. Para começar a gente entender, vamos falar assim, nos anos 60, tá? Tem um professor que chamava Ian Stevenson, ele foi o pioneiro em seu país a realizar e lançar um ensaio sobre pesquisa e estudos relacionados à reencarnação. Ele registrou vários fatos narrados por crianças sem utilizar-se da hipnose, que era muito na moda na época, e essas crianças se lembravam de outras vidas, tá? Claramente lúcidas, e ele teve, infelizmente, ele desencarnou em 2007, mas ele teve continuidade do seu trabalho através do estudante que o acompanhava, que era o Jim Tucker. Então, tanto quanto o Ian quanto o Jim, eles se uniram já, eram unidos nesse projeto, lançaram vários ensaios com relação, em 1969 teve um ensaio sobre essas experiências, essas narrações de vidas passadas, e o Tucker continuou esses registros, tanto através de livros quanto através de vídeos registrando essas crianças. E a partir dos estudos de Stevenson e Tucker, vários casos começaram a aparecer no mundo inteiro, o que gerou programas de TV, documentários sobre o assunto, deixando registrados vários casos semelhantes, tá? Para a gente entender mais ou menos, a gente vai fazer um resumozinho de como é que funciona isso. O nosso corpo é uma espécie de máquina, tá? Ela registra tudo o que acontece com ele ou ao redor dele. Além de que tudo que nós vemos, ouvimos, né, ou experimentamos, também fica registrado. Mas isso tudo que é vivido no corpo físico, é transmitido para o perispírito. E este, por sua vez, ele tem seus registros absorvidos, arquivados e mantidos no próprio espírito em forma de memória. Então, o espírito, ele funciona como uma CPU que guarda todas as informações, certo? O seu perispírito é como se fosse o teclado, ele digita essas informações para a CPU, ele transfere essas informações, e o seu corpo físico é como se fosse a plataforma que você está utilizando para navegar. Então, todas aquelas experiências são registradas, arquivadas dentro da sua essência. Há alguns médiums que conseguem ou guiar uma pessoa através de um processo de desdobramento, né, fazendo regressão de memória ou coisa parecida, ou mesmo esse próprio médium identifica as outras vidas de um ou outro encarnado com o qual eles tiveram contato. Mas a prova mais concreta desses fatos são os casos de crianças com menos de 7 anos de idade que narraram essas lembranças. Por que menos de 7 anos de idade? Já é sabido, entre os estudos que nós fazemos, que as crianças elas vão até os 7 anos de idade ainda sem assumir aquela identidade em 100%, a identidade com a qual elas nasceram no momento. Então, elas ainda estão muito próximas do que nós chamamos de plano espiritual. Olha, já que essa idade, elas se encontram ainda evoluindo em seu processo reencarnatório, e devido a isso, elas são mais suscetíveis a ter várias manifestações espirituais. Bom, o que acontece? Como não aconteceu somente em um país, e sim no mundo inteiro, o registro de vários casos de crianças narrando se lembrar de outra vida confirma claramente a existência da reencarnação. Isso devido à riqueza de detalhes descritas por esses pequenos, sabe? É interessante, gente, deixar claro que essas crianças, elas conseguem ser precisas nas suas descrições, nos seus relatos. Elas
são assim extremamente detalhistas. Eu vou citar 2 casos aqui. Vamos primeiro para o primeiro caso. O primeiro caso é o Luke, nos Estados Unidos, que se lembra perfeitamente de ter sido uma mulher negra que se chamava Pamela. Tá? E ele começou a narrar isso desde pequenininho. Então a mãe dele sempre conviveu com o nome Pam, né? Pam. E esse nome aí era tipo assim, vamos dar um nome para isso. Qual é o nome disso? Pam. O que é isso? Pam. Mamãe, por que eu tenho cabelo louro? Meu cabelo era preto. Aí ela, não, seu cabelo sempre foi louro, você nunca teve cabelo preto, você era um bebezinho. Não, mas meu nome também não é esse. Meu nome não é Luke. Você que tá me chamando de Luke, meu nome é Pam. Aí ele cresceu um pouco mais, ele parou de falar que o nome dele era Pam e somente Luke. Ele respondia pelo Luke, ok? O que acontece? Acontece que a mãe investigou e descobriu que Pamela, que era o nome dessa menina, ela faleceu num incêndio num hotel, né, nos Estados Unidos, há muitos anos antes, e esse incêndio não tinha várias pessoas, para fugir da fumaça tóxica e do fogo, se penduraram nas janelas. Ela não tinha condições de se pendurar, ela se atirou da janela porque ela estava morrendo sufocada pela fumaça. Então foi assim que ele descreveu até a sensação da queda para a mãe. E aí ele conta que depois disso ele foi para o céu e depois ele veio ele escolheu ela e o marido para ser o papai e a mamãe dele. É interessante porque ele fala, e eu escolhi vocês. Por quê? Porque o projeto reencarnatório de cada espírito tem a participação daquele espírito fazendo escolhas também. Afinidades, desafinidades, resgates, processos, enfim, N situações que vão concluir esse projeto todo para o retorno daquele espírito no corpo físico. O segundo caso é interessantíssimo, se chama Eric, tá? O Eric, de 2 anos, se lembrou de algo espetacular. Primeiro, ele foi assolado por pesadelos, tá bom? Até os 3 anos de idade, essa criança chamada Eric, que falava que o nome dele não era Eric, era outro, mas que ele não lembrava, ele sonhava que ele estava sendo atropelado, massacrado, na verdade, o corpo sendo massacrado, tá? E todas as noites ele tinha esse sonho. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele falava assim com a mãe dele, mamãe, eu preciso voltar para Hollywood. A mãe ficou assim, achando estranho aquilo, né? Hollywood? Por que Hollywood? Ah, não, eu tenho que voltar para Hollywood, eu tenho que ir para lá, porque eu tenho que terminar várias coisas, eu deixei coisas sem terminar. A mãe ficou sem entender, mas ele começou a narrar o sonho, que ele era jogado no chão e um trator atropelava ele, sabe? Mas atropelou para acabar com o corpo dele mesmo, físico. Então ele sempre tinha aquela sensação de muito medo, então ele sempre descrevia isso. E ele começou a citar várias coisas, datas, começou a citar que ele escrevia, sabe, tudo que ele fazia e tal. Aí ele virou, a mãe dele começou assim, com a mente mais aberta, começou a questionar essa criança, a perguntar para ver até onde ele ia. E aí ela foi e perguntou, filho, você já escreveu? Ele, sim, eu já escrevi, mãe. E eu escrevi e eu sou um sucesso. Aí ela falou assim, qual foi o filme que você... Eu já escrevi filme. Qual foi o filme que você escreveu? Aí ele virou e falou assim, eu escrevi um que foi muito sucesso. Na hora, né, ela pegou e ficou calada, não falou nada. Ela começou a observar mais o filho. Esse filho sentou na frente da televisão uma bela tarde e eles dois estavam assistindo um filme. Começou um filme. Esse filme se chama E o Vento Levou, com Scarlett O'Hara e Clark Gable. No mesmo instante, esse menino virou e falou para a mãe, mãe, eu escrevi esse livro.
Eu escrevi esse livro. Mais interessante ainda é a mãe pesquisar e descobrir que o roteirista de E o Vento Levou, o senhor Sidney Howard, ele morreu atropelado por um trator em um sítio seu. Ninguém sabe explicar por que ele morreu desse jeito, né? E o menino descrevia vários fatos sobre a vida do escritor, inclusive a morte, né? E isso tudo encaixou com todas as descrições. Ele começou a citar nomes depois, com 4 anos, 5 anos, e tudo isso fez, aí realmente comprovou que aquela era a reencarnação de Sidney. Ele falou até que o sobrenome dele era Howard. Então, dentre esses, temos vários casos registrados por vídeo ou em livros, narrando as lembranças de vidas passadas de crianças que dizem se lembrar de tudo, desde o desencarne até como reencarnaram na vida atual. E não para por aí. Eles apresentam algumas vezes marcas de nascença no corpo físico relacionadas à forma de desencarne na vida anterior. Ou são capazes de lembrar de nomes, lugares e até mesmo entender outras línguas, que é o caso, né, do Luke, né? Do Luke, não, se eu não me engano, é Joseph, o nome dessa criança. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele conseguia entender alemão claramente. A mãe dele testando com a palavra no escrito no papel, ele falava nein, que é o não de outra língua, né? Então, assim, existem essas comprovações, existem esses fatos comprovados. Se você até digitar no Google, você vai achar vários vídeos e essas crianças vão aparecer e você vai vê-las e vai ter contato com as histórias delas, que são interessantes a gente dar uma olhada. A maioria de pais e mães e avós podem pensar que é um problema enorme para a criança, sabe? Isso foi um dos agravantes que atrapalhou muito a pesquisa desses dois cientistas. Porque o problema não é a criança falar. O problema é o pai e a mãe darem atenção devida para o que a criança fala, para o que a criança expressa. Duvidando, aqui isso é a imaginação da cabeça dele, ele está inventando essa história. Não tem amiguinho invisível, não tem nada disso, não. Isso é invenção dele, isso é mentira. Então, assim, a própria mãe e o próprio pai desacreditam na criança. Então, a gente tem que ouvir e analisar e não julgar de imediato. Isso é interessante. O problema é que ainda é apenas um efeito da fase da vida em que todos nós estamos mais propensos a nos lembrar do que aconteceu no passado. Então, as crianças que estão nessa fase, elas têm essa capacidade, já que, de certa forma, parece que elas estão mais... Esse passado está mais próximo da gente quando a gente tem menos de 7 anos. Você ainda está chegando aqui no planeta, está aprendendo as coisas, né? Não há uma precaução para evitar que isso aconteça com seu filho ou sua filha. Infelizmente, não. Nem é infelizmente, eu falo felizmente, sabe? Porque também não é algo para se preocupar demais, gente. O certo é não fazer a criança se sentir mal por essas lembranças. Pelo contrário, deve-se se entender e tentar trabalhar com ela de forma a cuidar dessa situação e gerenciar tudo bem de perto, proporcionando atividades e situações que possam oferecer soluções para os medos que a criança demonstra. Gente, é muito interessante porque isso foca também numa outra situação. O questionamento, por que essa criança está lembrando da vida passada? No caso desse menino que eu falei, que eu não lembro se é Joseph o nome dele, e que ele prefere ser chamado de Peter, o pai dele foi mandado para a guerra, né, na época em que ele tinha 4 anos de idade. Aliás, 3 anos de idade. E o pai dele foi mandado para fora para a guerra. Então, na hora que ele decidiu contar para os filhos, ele contou para a esposa e eles foram contar para os filhos que ele iria viajar, que ele foi escalado e que ele iria para a guerra do Iraque, ia chegar lá de uma forma meio complexa, meio difícil. Nessa hora, a criança vira para a mãe, para a irmã e fala assim: eu quero ter uma conversa de homem para homem com meu pai. E eles saem.
Aí a mãe fica na porta ouvindo. Ela diz que ela esperava ouvir dele pedindo para o pai não ir, ou coisa parecida, né? Não, ele estava fazendo um papo de um veterano, um soldado veterano com um soldado que ia enfrentar a guerra. Ele falou, deu conselhos como, quando as bombas caírem, você abaixa e fica quieto, que tudo vai ficar bem. Não se projete na frente do inimigo de forma impensada, porque você vai ser baleado. Então ele deu uma série, uma questão de conselhos para o pai, para que o pai se defendesse. O pai foi para a guerra e retornou vivo. Ou seja, nada acontece sem a permissão. Nada é por acaso. Existe uma funcionalidade na recordação dessas memórias. E nesse caso, foi para o pai. No caso do Luke, que ele era uma Pamela, né? Avisando, mãe, presta atenção nas coisas. Ela sempre observou que ele sempre tomou cuidado com fogo dentro de casa, sabe? Sempre preocupado com isso. Então, existe uma razão para que isso aconteça. O pensamento que se deve ter a partir do momento que a criança apresenta algum comportamento que possa ser devido a vidas passadas é que nada acontece por acaso, gente. Ou seja, famílias que são escolhidas para carregar a criança, e essa criança tem uma missão nessa família por conta de algo que aconteceu com os pais, por exemplo, né? Como já estudamos várias vezes nos tópicos sobre reencarnação e resgates. Quando uma criança da sua casa, seja filho, sobrinho, neto, demonstra que está acontecendo, ou até o que pode acontecer com ele, o fato deve ser tratado como um questionamento, fazendo com que a criança se expresse à vontade sem repreensões. Os instrumentos para auxiliar nesse processo contam com preces para manter a proteção espiritual, paciência acima de tudo com os pequenos e, claro, amor. Muito amor para que haja compreensão. Deve-se entender o porquê de estar acontecendo, qual é o propósito disso. E isso não acontece da noite para o dia. Você tem que ter paciência de esperar a hora que isso vai ser mostrado para você de forma clara. Sempre procurar a ajuda ou um psicólogo espírita ou especializado em regressão quando necessário. Entender a questão e o que pode estar se passando com o psiquismo da criança é essencial para evitar que se tomem decisões equivocadas. Afinal, o futuro deste pequeno ser precisa ser bem cuidado. E ainda, cada criança no mundo tem garantido a sua segurança pela Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Então, hoje em dia, nós temos que ser mais pacientes. Antigamente, a criança que demonstrava esse tipo de comportamento, ou ela levava uma surra para falar mentira, ou ela era levada para um hospital para tratar da cabeça, que a criança não gira bem da cabeça. Como antigamente falava, né? Aquela menina é doida, ela fala sozinha. Aquela menina fala com gente morta. Diz ela que fala com gente morta, porque eu não acredito nisso, não. Porque é assim que é o comportamento do ser humano perante uma coisa que é nova para ele. Então, nós temos que ter uma certa consciência, nós temos que ter um certo comportamento maduro com relação a isso, tratando bem essas crianças, ouvindo essas crianças, tendo paciência e não repreendendo. Por quê? Nessa hora, aquele espírito que está ali naquele corpinho começa a confiar em você. E se ele tem essa clareza de pensamento, a maturidade dele vai ser demonstrada sem sombra de dúvidas, quase de imediato. E ele vai falar assim para você: eu sou essa pessoa. E eu me lembro de tudo. E vai te levar, como a menina da Índia, que levou a família dela para outro país e ainda levou, achou familiares, achou pessoas, identificou ruas, cidades, falou em outra língua. Tem também o caso da criança, do menininho, que nasceu com uma marca de nascença aqui assim, ó, gente.
Ela vinha daqui até aqui, tá? Aí ele contou que ele foi assassinado na outra encarnação e que ele levou uma machadada aqui na cabeça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa criança levou as pessoas aonde o corpo dele estava enterrado na outra vida. E ainda mostrou aonde foi enterrado o machado que o matou. E mostrou quem era a pessoa que o matou, que ainda estava viva. Então, são casos verídicos. Então, vale a pena conferir, vale a pena entender e compreender que a reencarnação, ela existe e ela é comprovada através de uma das criaturas mais simples e ingênuas que existem no nosso meio humano. Os nossos pequenos, as crianças. Porque delas não temos como duvidar nem da inocência, nem da ingenuidade e nem da autenticidade das informações. Eu espero que eu tenha sido claro para vocês com essa palestra. Sempre estou aqui, canal Espirais de Luz. Você vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook e vem para cá vibrar a luz conosco. Porque a gente está aqui sempre trazendo para você o melhor que a gente pode fazer com relação aos estudos sobre o Espiritismo. Até a próxima. Beijos de luz.